Então, vamos gravar aqui um vídeo para o canal, onde hoje nós vamos abordar o tema equação de Poisson e a lei de Gauss. Tá? Então, esses dois temas específicos, ele faz parte da disciplina de eletricidade básica, no curso de engenharia. Também é visto na disciplina de eletromagnetismo clássico e física 3 também, lá nos cursos de física, de matemática. Aí dependendo da grade do curso, aí tem essas ramificações aí. É visto na eletromagnetismo, eletricidade básica, no caso aqui em engenharia, e no curso de física, física 3, entendeu? Matemática, enfim. Então nós vamos trabalhar esses dois temas, a equação de Poisson e a lei de Gauss. Antes de a gente adentrar no assunto específico, né? Essa aqui foi uma dúvida que um aluno de engenharia passou para mim, para a gente desenrolar essa sistemática aqui da lei de Poisson e lei de Gauss, que uma está associada com a outra dentro da parte do eletromagnetismo. Então aqui nós estamos, quando fala de equação de Poisson e lei de Gauss, está falando sobre eletricidade, eletromagnetismo, né? Então vamos lá. Antes de adentrar na equação, né, de Poisson e da lei de Gauss, vamos relembrar alguns temas que serão pré-requisitos para a gente poder desenvolver aqui a equação de Poisson, que as derivadas parciais. Tá? Então nós vamos aqui agora fazer um breve relembrar aqui um pouco sobre as derivadas parciais. Tá? Só recapitulando, as derivadas parciais estudada na disciplina de cálculo diferencial integral, né? Dependendo aí da grade do curso, né? É cálculo 2, né? Tem determinados cursos que tem cálculo 1 e cálculo 2, tem determinados cursos que tem cálculo 1, 2, 3 e 4, né? Onde o cálculo 1 e 2 equivale ao cálculo 1. Enfim, depende aí da distribuição aí, da configuração do curso, né? Alguns são cálculo A, B, C, D, tá? Então depende aí, varia da grade do curso. Nesse caso aqui, as derivadas parciais cálculo 3, tá? No curso de engenharia, está dentro da disciplina de cálculo 3. Tem alguns cursos de engenharia que está dentro do cálculo 2, mas isso aqui não importa, né? Importante a gente fazer aqui um breve resumo aqui do que são as derivadas parciais. Que as derivadas parciais ela vai levar pré-requisito para a gente poder, como eu falei agora há pouco, fazer a demonstração da lei de Poisson. Então vamos relembrar, vou colocar aqui um exemplo aqui, só para a gente trabalhar em cima disso. Exemplo, nós temos aqui vamos ter aqui uma função w dada por x, y ao quadrado e z ao cubo, né? Vamos determinar as derivadas parciais, tá? Vamos aqui, esse símbolozinho aqui é o símbolo de derivadas parcial, nós temos essa simbologia aqui, tá? Então vamos determinar a derivada de w em função de y, né? Vamos calcular esta derivada aqui, tá? Ou seja, nós vamos derivar essa função aqui em função de y, tá certo? Esse símbolo aqui não é um alfa, que eu não consigo fazer ele perfeito, mas ele é um 2 ao contrário, assim, ó, desse jeito aqui, ó, tá? E assim, o nome desse símbolo eu pronuncio de Hald, né? De Hald é a pronúncia desse símbolo aqui das derivadas parciais. Então vamos lá. Então vamos aqui direto ao ponto aqui, que importa aqui pra gente aqui. As derivadas parciais é muito simples, né? Assim, a parte inicial dela. Claro, depois aí tem todo um aprofundamento, mas vamos relembrar que só o que a gente vai precisar usar para definir a equação de Poisson, tá bom? Então nós temos aqui, vamos derivar essa função aqui, vamos encontrar a derivada parcial desta função aqui. Então vamos lá. Então a derivada parcial, então vamos lá, utilizar aqui a simbologia, tá, da derivada parcial. Então nós vamos derivar a função, aí eu vou fazer aqui de Hald, né? Vamos derivar a função x, y ao quadrado, z ao cubo, né? Sobre, vamos aqui a derivada em função de y, tá?
lembrando que aqui a gente está usando o método de Leibniz, né? Ele é método de Leibniz das derivadas. É mais comum a gente utilizar o método de Newton, né? Que a gente se utiliza muito, mas aqui a gente está usando o método de Leibniz, tá? E aí vamos lá. Então vamos à derivada. Então vamos derivar aqui essa função aqui em função de y, né? Então usando o princípio básico da derivada, né? O expoente 2, a gente desce ele aqui, subtrai 1 aqui do expoente, né? Então a derivada a gente já faz direto, vai ficar x, eu vou baixar, vai dar 2y, z ao cubo, né? Ou seja, a gente só derivou o y, porque é o que a derivada parcial está pedindo aqui. Então nós vamos chegar à conclusão que a derivada parcial é igual a 2x, y, z ao cubo. Então encontramos a derivada parcial, bem simples, né? Uma derivada bem simples, né? Que a gente não, como eu falei, a gente não precisa se aprofundar, porque é o que a gente vai precisar para fazer a demonstração, tá? Outro tema aqui importante para a gente tem que trabalhar também para poder chegar a demonstrar a equação de Poisson é a regra da cadeia. A regra da cadeia. A regra da cadeia está associada com as funções compostas, né? Lá dentro da matemática, as funções compostas. Quando tem uma função composta, que a gente tem que derivar essa função, a gente aplica a regra da cadeia lá na derivada, né? Então aqui na derivada parcial é o mesmo entendimento, tá? Então eu vou colocar aqui a regra da cadeia, né? A regra da cadeia, para a gente aplicar aqui num exemplo, tá? Então nós temos aqui a regra da cadeia, tá? A regra da cadeia, vamos trabalhar com esta definição aqui, tá? A derivada de W, derivada é dw sobre dv, tá? Que é a derivada. Aqui a derivada não é a derivada parcial, né? Só lembrando que a diferença da derivada para a derivada parcial é o símbolo de Raud. Agora aqui a gente calcula a derivada parcial. É Raud V sobre d Raud V sobre d Raud X. Então nós temos aqui a regra da cadeia. Também se utiliza também como regra da cadeia. Nós vamos usar também essa outra aqui também. d Raud V sobre d Raud Y igual dw sobre dv vezes y. Então aqui também observe que é a mesma regra, só que aqui nós derivamos em função de x, aqui ó, e aqui nós derivamos em função de y. Observe que é a mesma regra, só muda aqui, diferença aqui embaixo aqui ó, que é a derivada em função de x em função de y, certo? Então vamos ver um exemplo prático aí para a gente trabalhar essa questão aqui deixa eu colocar mais para cá, um exemplo para a gente trabalhar aqui a derivadas parciais. Então vamos aqui dizer que a gente tem a função função w igual a raiz quadrada. Vamos usar aqui essa expressão aqui, 1 menos x ao quadrado é menos y ao quadrado. Vamos determinar as derivadas parciais aqui, ó, em função de x e Raud V em função derivada de y, tá? Vamos calcular essas duas derivadas parciais aqui, tá certo? Por que a gente vai utilizar a regra da cadeia? Porque se a gente for observar, nós temos funções compostas aí dentro desse problema aí. Aí tem que dar uma relembrada, né? Toda a regra da cadeia lá da derivada, enfim. Mas aqui a gente só vai partir do princípio que você já tem todo esse conceito, esse conhecimento, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos chamar essa função que está aqui dentro, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dizer que w é igual, nós vamos chamar essa função que está aqui dentro de v igual
a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Então, a função aqui, nós já estamos usando aqui os mecanismos para derivar. Essa função aqui nós vamos chamar ela de v. Então, a gente chega à conclusão que w é igual a raiz quadrada de v, né? Nós temos aqui w igual a raiz quadrada de v. Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos derivar. Observem que, utilizando a regra da cadeia, como é que se aplica, como é que se faz a leitura da regra da cadeia? Nós vamos derivar a de fora, né? Aqui é a função a de fora. Essa aqui, ó, vamos derivar a de fora, a derivada normal de fora, e vamos encontrar a derivada parcial da de dentro, né? Observe que a de fora é o w é tudo isso aqui, ó. Tá? E v é a de dentro, tá? E a de dentro a gente vai derivar em função de x e depois em função de y aqui, ó. Então a gente vai encontrar a derivada da de fora, né? Derivada da de fora, e depois nós vamos encontrar a derivada parcial da de fora, e depois nós vamos encontrar a derivada parcial da de dentro. Então é isso que nós vamos encontrar aqui, ó. Então, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos calcular a derivada parcial, dRAU w sobre dRAU de x, tá? Então nós vamos utilizar essa regra aqui, ó, tá bom? Vamos já aplicar direto, né? Então vai ficar como? Derivada aqui, ó, dw, tá? Então nós vamos derivar a função w, lembrando que a função w é a raiz quadrada, w é a raiz quadrada de v, tá? Vamos derivar aqui, ó. Aqui eu já estou aplicando a regra da derivada. Já estou derivando sobre dv, ou seja, eu vou derivar a função v, certo? Vezes, tá? Vezes. Aí aqui nós vamos derivar agora, aqui a derivada parcial de v, tá? Então aqui ó, a derivada parcial de Raud. Vou abrir aqui o v, eu vou escrever a função v aqui dentro, ó. 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Vou encontrar em função de x. Pronto, já está armada aqui a nossa conta, podemos dizer assim, né? Então, olha só, aí vamos derivar aqui, vamos aplicar as regras de derivada. Então, vai ficar Raud de w sobre Raud de x igual. Aqui a derivada, aqui a gente vai fazer uma situação auxiliar bem aqui. Essa derivada aqui, ó, essa derivada raiz quadrada, vou colocar aqui a função linha aqui. Essa derivada de v aqui, colocar no cálculo auxiliar aqui, ela vai ficar assim, da seguinte forma, né? Só para a gente ficar bem, pode escrever essa aqui desta forma aqui. É isso? Então, derivando isso aqui na realidade, vamos colocar aqui f de x aqui. Ainda não derivei, né? Agora que eu vou derivar. Vamos chamar de f de x' aqui. Então, derivando isso aqui, ó, vai ficar meio vezes v. Quando a gente vai subtrair 1 aqui, então vai ficar menos meio, né? Aqui eu não vou adentrar na matemática, porque a regra de derivação a gente tem que conhecer, né? Ou seja, eu passei 1 meio para cá e diminui 1 aqui, ó, né? Diminui 1, tá? Então fica menos meio, não é isso? Então essa derivada aqui, ela é igual a 1 sobre 2 vezes... Aqui, olha, lembra daquela princípio básico de exponencial, né? Quando está expoente negativo, a gente inverte. Então vai ficar sobre 1 sobre... Isso aqui é raiz quadrada, né? V elevado a meio, fica positivo aqui, ó, meio. Tá? Fica meio, já vem para cá, fica positivo. Então, nós temos aqui que a derivada é igual a 1 sobre 2, a raiz quadrada de V. Então, essa aqui é a derivada. Nós encontramos aqui a derivada, certo? Então, a gente substitui logo aqui, ó, que eu já derivei, né? Já derivei em função de V. Então, essa derivada aqui, ó, ela equivale a 1 sobre 2 raiz quadrada de V, certo? Vezes, agora vamos derivar isso aqui em função de dx, tá? Observem que aqui não está multiplicando, tá? Aqui era uma multiplicação, aqui a gente manteve, aqui ó,
A gente manteve aqui porque estava multiplicando. Agora aqui nós não estamos falando de multiplicação. Aqui está subtração. Então a gente vai derivar só em função de x. As outras, a derivada, por exemplo, como aqui não tem x, a derivada é zero. Aqui também não tem x para derivar, a derivada também vai ser zero aqui no caso. Então vai ficar a derivada aqui, nós vamos só derivar em função de x, né? Então vai ficar aqui, ó, menos aqui o 2x, tá? Então essa é a derivada. Nós derivamos isso aqui em função de x, deu apenas isso aqui, ó. Chegamos a essa situação aqui, ó. Desenvolvendo a matemática aqui a gente pode eliminar aqui, ó, pode fazer a simplificação. Simplifica aqui. Então nós temos aqui, nós chegamos a esse parâmetro aqui, ó, que essa derivada deu menos x sobre raiz de v, né? Raiz quadrada de v. Então, escrevendo aqui, nós temos aqui dw, aliás, rho de w sobre rho de x igual a menos x sobre, e quem é v? Quem é v? É 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, nós encontramos aqui a derivada parcial, tá certo? Para derivar a derivada parcial de v em função de y, é o mesmo princípio, tá bom? É a mesma coisa, tá certo? Qual vai ser a diferença? Que aqui, olha, bem aqui vai ser inclusive o mesmo resultado. Aqui, como a gente vai derivar em função de y, né? Então, aqui vai ficar menos y sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse vai ser o resultado dessa derivada aqui, ó, tá? Aí vocês tentam fazer ela aí, que vai ser essa derivada parcial aqui, bem aqui, o resultado dela, eu vou colocar bem aqui, ó, que aí fica para treinar. O resultado dela vai ser menos y, tá? Sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse é o resultado dessa derivada aqui, ó, tá certo? Depois eu vou gravar outro vídeo para a gente passar para o próximo tema, tá bom?